arrumada. Tá, não, mas vai ser uma entrevista com cabelo. Oi, gente, tudo bem? Sou Mariela Folco, do Mundo da Mariela. E hoje eu estou aqui com cabelos esvoaçantes em Curitiba, no Jardim Botânico. A gente estava tentando se arrumar, mas a gente percebeu que não vai dar para ficar muito arrumada nessa entrevista. O mais importante vai ser o conteúdo. E eu já vou avisar uma coisa para vocês. Fiquem até o final desse vídeo, porque vai ter uma surpresa muito legal para vocês. Então essa daqui é a Cibele Castro, ela é Slow Life Coach. Ela foi minha coach durante o meu primeiro processo de coaching que eu fiz, faz uns 2 anos já. E aí foi assim que eu acabei conhecendo um pouco mais da pessoa dela também. E ela faz um trabalho muito interessante. E ela vai contar um pouquinho mais para vocês sobre esse trabalho de Slow Life. Tudo bem, Cibele? Tudo bom, Mari? Tudo bem, gente? Estou super feliz que vocês estão conhecendo um pouquinho aqui da minha cidade, nesse lugar lindo de Curitiba. E estou muito feliz de encontrar você e de poder ser entrevistada aqui para o seu canal. Eu que agradeço essa entrevista. Eu gosto muito de compartilhar com os internautas as coisas que eu aprecio, as pessoas que eu admiro, conteúdos interessantes. Eu acredito que o coaching ele entrou na minha vida para transformar. Então eu acredito que muitas pessoas possam estar precisando de uma transformação também. Cibele, conta pra gente. Pra quem não sabe, que vocês não conhecem a Cibele, ela é médica. Quando eu fui escolher minha coach, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque como eu sou dentista, ela é médica, falei, poxa vida, é uma profissional da saúde sendo coach, que coisa interessante, né? Então, ela é médica pediatra, ela trabalhou 12 ou 13 anos, né, como médica, atendendo pacientes em hospital, consultório, aquela loucura toda. Depois ela foi para o meio corporativo, trabalhou na indústria farmacêutica por mais uns 3 anos. E aí, conta pra gente, nessa fase que você descobriu o coach. Foi mais ou menos por aí, sim. Eu sou pediatra, me formei aqui em Curitiba, fiz residência, fiz especialização, trabalhei bastante tempo naquela medicina tradicional que a gente conhece, atendendo pacientes, e aí fui chamada para trabalhar no mundo corporativo, na área médica de uma indústria farmacêutica, mas já sem atender paciente. E nessa época mudou bastante a minha vida, né? Porque o mundo corporativo é totalmente diferente do que a gente está acostumado do atendimento geral dos pacientes. E aí eu passei por um processo de coaching nesse período, mas não com a intenção de mudar de profissão. Eu passei por essa mudança, por esse processo de coaching, para melhorar minha performance ali no mundo corporativo. Apesar de eu ter feedbacks super bons das pessoas que estavam trabalhando comigo, mas eu sentia que ainda estava faltando alguma coisa, que tinha alguma coisa que não encaixava muito bem, e eu achei que o processo de coaching fosse me ajudar. Realmente me ajudou, mas eu acabei descobrindo uma nova possibilidade de trabalho, uma carreira diferente. Com certeza, nós profissionais da saúde, a gente está muito acostumado a se doar para o próximo, né? Ajudar as pessoas de alguma forma, cuidar das pessoas. E o coaching, ele dá esse lado para a gente também, né? Ele nos possibilita expressar esse lado do cuidar do outro. Sim. Cibele, e aí conta para mim. Você estava trabalhando no meio corporativo, buscou o processo de coaching para melhorar a sua performance. E aí, em que momento você se tocou que você precisava de uma transformação e não de um aumento de performance? Então, o que aconteceu foi que eu comecei a perceber possibilidades novas na minha vida, né? Quando eu passei pelo processo, mesmo durante o processo de coaching, eu ainda não pensei em mudar de carreira. Mas aí, médico gosta de estudar, né? Eu resolvi fazer um curso de coaching e a partir desse primeiro curso eu comecei a atender pessoas. Sempre que a gente faz uma formação em coaching, a gente tem a obrigação de atender alguns clientes, inicialmente até de graça, sem cobrar nada, para a gente pôr em prática o que está aprendendo. E nesse primeiro curso eu comecei a gostar de atender as pessoas. Eu vi exatamente o que você falou, que eu conseguia ajudar as pessoas de uma outra maneira, não necessariamente com atendimento médico, mas eu conseguia ajudar as pessoas a colocarem os objetivos em prática. E aí é que eu comecei a abrir a possibilidade, a olhar para essa possibilidade de mudar de carreira e
Não porque eu não gostasse da medicina, isso é uma coisa legal até para a gente falar, porque muita gente acha que só muda de profissão quem odeia o seu trabalho. E não é bem por aí. Eu sempre gostei de ser médica, eu gostava do que eu fazia, mas eu descobri uma nova possibilidade, uma outra profissão que eu também gostava. E como eu já tinha passado bastante tempo dentro da carreira de médica, eu percebi que eu podia mudar e ser tão feliz quanto a época que eu estava na medicina. Olha, isso que você está falando me toca muito, porque eu estou bem nessa fase de descobrir a possibilidade de ajudar pessoas com o coaching. Eu fiz a minha formação também recentemente, para quem não sabe, e eu estou atendendo minhas primeiras coaches e eu já vejo muitos resultados, pessoas muito gratas assim pela ajuda que a gente consegue dar em termos de clareza, né, para a vida das pessoas. A gente traz, o coaching ele não dá as respostas, mas ele ajuda você a encontrar as suas respostas. Cibele, e aí você começou a atender as pessoas, só que você não deixou o seu trabalho. Não. Você trabalhava no meio corporativo e atendia pessoas como coach. E aí, quando que você percebeu que você queria realmente mudar de profissão? Ou como você conduziu isso? Como você fez esse planejamento em termos financeiros, termos de tempo? Então, a partir do momento que eu comecei a pensar realmente em mudar de profissão, eu fiz um planejamento de transição de carreira. E não é só o financeiro que conta, mas é claro que o financeiro é uma parte importante. A gente precisa se preparar para uma mudança de trabalho, principalmente quando você trabalha num lugar que te dá um salário todo mês, um ganho fixo, e aí você passa para uma carreira que não tem um ganho fixo, vai depender do número de pessoas que você atende cada mês, então é um ganho muito variável. Então eu precisei sim fazer um planejamento, observar financeiramente quanto tempo eu poderia ficar sem um ganho X de financeiro, até eu conseguir avaliar qual era a mudança que eu realmente podia fazer. No começo eu trabalhei paralelamente, eu atendia de noite, atendia no final de semana, até que chegou um momento que eu percebi que se eu quisesse realmente me dedicar a essa profissão nova, eu não podia mais dividir o meu tempo entre as duas carreiras. E aí foi quando realmente eu percebi que eu tinha que dar um passo e desistir, digamos assim, da medicina e passar a ter o coaching como minha profissão única. Muito legal, gente. Olha, eu recomendo assim que todas as pessoas façam um processo de coaching, porque ele é realmente transformador, ele só traz melhora para sua vida, não é? Com certeza. Não tenham medo de se observar, de se olhar, porque é uma transformação muito positiva em muitos aspectos. Cibele, precisou de muita coragem para fazer essa mudança? Olha, Mari, essa é uma palavra que muita gente me fala. Muita gente diz, eu gostaria de mudar de profissão, mas eu não tenho coragem. E por um tempo eu até achei que não precisava de coragem. Hoje eu percebo que sim, a gente precisa de uma certa coragem para fazer essas mudanças. Mas muito mais do que coragem para dar o passo de realmente mudar de profissão, a coragem ela tem que vir um pouco antes. Exatamente naquilo que você falou de olhar para dentro, de passar pelo processo, são coisas que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. A gente, durante o processo de coaching, começa a olhar para coisas que nem sempre são tão fáceis de ver. Quando você percebe que os seus valores talvez não sejam aqueles que você acreditava que eram antes, ou quando você começa a perceber novas possibilidades e outras pessoas questionam as suas escolhas e é muito difícil a gente assumir essas escolhas diferentes. Então eu acho que a gente precisa mais de coragem nesse período em que a gente está entrando em contato com todas essas mudanças internas e depois disso a gente tem tanta clareza de que a gente está fazendo a escolha certa que para mudar mesmo não precisa de tanta coragem, porque a coragem já está lá, né? Então acaba sendo uma mudança natural. A gente pode dizer que a mudança é a coragem que já se manifestou quando você se olhou, Exatamente. se permitiu se olhar, né? Cibele,
Agora conta pra gente qual é a diferença ou qual é a filosofia do Slow Life Coaching. Então, quando eu comecei a trabalhar com o coaching, eu percebia muita gente com o mesmo objetivo que eu tinha inicial de aumentar a performance. E chega um momento que a gente fica tão preocupado com aumentar a nossa performance que a gente acaba percebendo muito estresse na nossa vida. A gente começa a dormir menos, a gente começa a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo para que a gente comece a ter mais resultados. E eu entrei em contato com a filosofia do Slow Life e percebi que a gente não precisa dessa correria toda para ter um aumento de performance. A gente consegue fazer as coisas no nosso ritmo, com muito mais tranquilidade e os resultados vêm muito melhor. Então eu resolvi aplicar essa filosofia de Slow Life aos meus processos de coaching, para mostrar para a pessoa que ela não precisa render mais. Na verdade, o objetivo é que a gente aproveite melhor a vida. E quando a gente sente que a gente está vivendo melhor, que a gente está aproveitando melhor a vida, os resultados aparecem, tanto financeiros quanto de produtividade. E aí eu comecei a aplicar esses processos de coaching junto com essa filosofia do Slow Life e todos os meus coaches estão tendo resultados maravilhosos. Sibeli, Slow Life, desacelere. As pessoas podem ter um pouco de medo quando você fala em desacelerar. Eu acho bem importante você pontuar que desacelerar não é fazer tudo devagar, como a gente conversou bastante ontem. Fala um pouquinho disso para o pessoal. Quando eu falo sobre desacelerar, sobre diminuir um pouquinho o ritmo, muita gente se assusta, porque a gente está vivendo numa cultura de que a velocidade é sempre uma coisa boa. E é claro que sim, eu também acho que a velocidade ela é importante para a nossa evolução, ela é importante para a gente ter resultados, mas quando essa velocidade está acelerada demais, a gente, além dos resultados positivos, a gente sofre as consequências negativas da velocidade. Então a gente vê hoje em dia um aumento muito grande dos níveis de depressão, de estresse, de ansiedade, de síndrome do pânico, que são todas consequências negativas dessa velocidade acelerada que está no mundo de hoje. Quando eu falo de desacelerar, é muito mais encontrar o seu ritmo do que andar mais devagar. A gente está acostumado a ir na velocidade do mundo sem questionar se esse ritmo é nosso de verdade. E quando a gente começa a entrar em contato com esse ritmo próprio, as coisas passam a fazer muito mais sentido. Você percebe que não precisa da correria toda do dia a dia, que você pode dar conta de tudo que você quer fazer de uma maneira muito mais tranquila. E para isso, uma coisa que eu vi que é muito importante é organizar melhor o seu tempo. Porque quando você quer realmente mudar o ritmo das coisas e começar a agir de acordo com o seu ritmo próprio, se você não se organizar, você não consegue dar conta de tudo que você tem para fazer. Então eu acho que a primeira mudança que a pessoa tem que fazer para conseguir realmente desacelerar e entrar nesse ritmo é mudar a organização do tempo. E isso é muito mais do que preencher a agenda. Entra em todo um processo realmente de autoconhecimento para você saber o que é importante no seu tempo. E pensando nisso, a Sibeli, para poder ajudar um número maior de pessoas, que não só os coaches que fossem até ela fez um curso de organização do tempo que está para ser lançado nos próximos dias, não é isso, Sibeli? Isso aí. E agora conta qual vai ser a novidade para quem está assistindo a gente. Legal. Então, esse curso vai ser 100% online e vai ser com vídeos gravados. Então, eu consigo atender mais pessoas do que nos processos de coaching que são individuais, né? Então, mais gente vai ter acesso a essa metodologia de organizar o tempo de acordo com o seu ritmo próprio. Vai ser um curso bem interessante, eu acho que vai ajudar muita gente. E a gente estava aqui conversando antes da entrevista e eu resolvi dar um presente para as pessoas que estão aqui acompanhando o canal do Mundo da Mariela.
E quem assistir esse vídeo, quem me mandar um e-mail dizendo que tem interesse em fazer o curso e que viu, que me conheceu através da Mariela, que assistiu esse vídeo aqui no canal, vai ter 10% de desconto no acesso ao curso. Muito legal, Cibele. Muito obrigada pelo presente. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai se beneficiar demais com o seu curso. Também acho. Então é isso, pessoal. Curtam a fanpage Mundo da Mariela no Facebook, inscrevam-se aqui no canal Mundo da Mariela no YouTube e curtam as redes sociais da Cibele. Quais são? No Facebook é Cibele Castro Slow Life e no Instagram é _Cibele Castro. Mas a gente coloca o link aqui embaixo depois para ficar mais fácil, né, Mari? Com certeza. Obrigada, pessoal. Até a próxima.